Você precisa conhecer o seu lugar. Então, A Baixada é um mosaico de culturas, né? Teve a sua história relegada ao segundo plano durante um bom tempo, né? A função de estarmos ao lado do polo central, da cidade capital, a capitalidade do Rio de Janeiro. Pegando esse gancho, sim, né? Você é especialista em história de Caxias, história da Baixada Fluminense. Diga aí um pouco, fala um pouco para nós, como que a história de Duque de Caxias se conecta com a história do Brasil? Sim. Então, qualquer história que a gente chama de história regional, história local, ela tem uma articulação com uma história maior. A Baixada Fluminense, hoje chamada de Baixada, essa região, esse território, né, ocupado pelos europeus, né, mas a gente tem que pensar também nos indígenas antes dele, povos nativos que aqui viviam, na relação também de trabalho de mão de obra escrava, né? Então, no Polo Central, o nosso lugar foi território de ocupação colonial, no caso, de grandes fazendas, né, de produção canavieira. Então, por exemplo, Duque de Caxias, a gente tem lá o bairro hoje, né, São Bento, que vem, para se dizer, da primeira doação de Sesmarias aqui. Então, os portugueses chegam ali no Rio de Janeiro, entram pelo Baía de Guanabara, entram pelo Rio Iguaçu, pelo Rio Sarapuí, enfim, o Rio Iguaçu maior daqui da região. E a primeira doação de Sesmarias, gente, aqui, né? Se eu fosse dizer para você, o núcleo fundador de Caxias, de Duque de Caxias, cidade hoje, qual seria? Eu considero a fazenda do Iguaçu, que é a terra doada a Cristóvão Monteiro, ainda em 1565. Né? E essa relação começa a partir daí, né? Com uma história maior de ocupação colonial, de escravização, enfim, de produção, né? Para o Polo Central, porque o nosso território ele serve também de produção de subsistência para o Rio de Janeiro. Né? Então, uma relação mesmo de ocupação, sobrevivência, exploração, mas se eu for olhar pelo meu objeto de pesquisa, né, eu falo de cultura, de literatura, de arte, de poesia, né, porque a gente também tem muita arte, poesia, muita cultura aqui. Sim.